Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que todo dia nos acompanha aqui em nossas redes sociais. Eu ainda desempregado, infelizmente, né? Mas recebendo os golpes que a vida acontece. Ontem de ontem recebi no meu message, né? Uma mensagem assim: parabéns, senhor Daniel, o senhor foi selecionado para a próxima fase do emprego. E aí vem uma frase assim: não conecte e não envie nada por aqui. Acesse o link abaixo. Bom, como eu tenho experiência nessa coisa, eu peguei o link, joguei em outra rede e fui conectar o link. Simplesmente o link não aceitou a conexão. E aí fui fazer o teste do perfil da pessoa, um perfil fake. Percebe como nós no Brasil temos pessoas canalhas, covardes, sem vergonha, corruptos, que costumam usar o momento de fraqueza do outro para gerar algum tipo de benefício para si. Mas é aquilo, né? A gente só desabafa aqui logo no início do nosso encontro, hoje, sábado. Ontem a gente não passou por aqui, até porque quando a gente foi parar para poder falar com vocês, já era mais ou menos 11 horas da manhã e achamos por bem nos recolher e deixar para conversar somente hoje, no sábado. E a gente, diante da pancadaria lá na Câmara, né? Diante da briga que teve por causa da rachadinha do Janone, eu fico olhando como que nós, eu falo nós porque o ser humano é assim, somos reserva morais. Diante da rachadinha de Flávio Bolsonaro, diante da rachadinha do próprio Bolsonaro com seus assessores, eles não falam nada. A mesma coisa vale para a questão do arroz. No início do mês de maio, um cidadão falou que iria ter que aumentar o preço do arroz porque teria muita dificuldade, etc e tal. O presidente, ouvindo, né, o Conselho Nacional de Alimentação, ele ouvindo o conselho resolveu comprar arroz da China, da Ásia, e comprou arroz e conseguiu que o preço ficasse em R$ 4. Pasmem, existem pessoas brigando para poder pagar R$ 8 no arroz. Fala de um patriotismo hipócrita. São aqueles mesmos que querem o Estado mínimo. O arroz sendo comprado pelo presidente Lula não é uma novidade na balança comercial. Em 2020, o ex-presidente, hoje futuro presidiário Bolsonaro, comprou arroz para balancear o preço, para manter o preço. Essa prática de comprar víveres, comprar alimentos, trigo, arroz, feijão, milho, para poder fazer a balança comercial ter uma estabilidade, é algo natural. Mas parece que esse bando que se diz patriota, que se diz cidadãos de bem, não sabe o que é isso. Desculpe a hipocrisia de alguns que se dizem patriotas, mas atentam contra a pátria. Atentam contra o povo, pois o povo e a pátria se mesclam, sendo uma simbiose perfeita. E ainda olhando essa questão ainda, que a gente termina nosso tempo, sobre a PEC 0322, a gente vê aí claramente o Flávio Bolsonaro, né, usando as redes sociais para poder falar sobre que o projeto não é bem isso, falando sobretudo sobre a favela da Maré. Me diz aí quanto que o senhor Flávio Bolsonaro deixou à disposição das suas emendas parlamentares para ajudar na Maré. Pelo que eu saiba, nunca mandou R$ 1 sequer. 1 centavo sequer. Então esse discurso de amar o pobre, defender aqueles que estão lascados, pasmem mais ainda,
quando descobre dos 81 senadores, pelo menos 9 têm investimentos e propriedades à beira-mar. Isso aí. E dos outros que estão lá, pelo menos 80% têm amigos, conhecidos e parceiros que também têm moradia na beira da praia. Então, senhores, isso é uma legislação em causa própria. Bobo é aquele que acredita que esse cara faz alguma coisa pelo povo. Mas ainda olhando para a política, as obras da minha rua continuam paradas, a prefeita de Japeri, a senhora Fernanda, diz que está acontecendo a obra. Eu não estou vendo ninguém trabalhar, porque certamente esse governo é o governo do que ela faz. Faz mal feito e faz devagar. Olhando para o evangelho de hoje, antes que o horário estoure, é hoje Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 51, antes que alguém pense que eu não li o evangelho de ontem. Ontem foi João capítulo 19, versículo 31 ao 37. Celebramos ontem o Sagrado Coração de Jesus, dia de oração pelos presbíteros, pelos ministros ordenados, pela santificação deles. E também hoje, depois da sexta-feira do Coração de Jesus, temos o Imaculado Coração de Maria. São duas festas que são móveis, que são celebradas logo após a liturgia do Corpo e Sangue do Senhor, na semana depois, onde nós vamos olhar hoje para Jesus, que vai até Jerusalém. Jesus no templo, para alguns que falam que com 12 anos estava no templo. Para os judeus, 12 anos já é maior de idade. Ou seja, hora nenhuma Jesus foi um mau filho. Foi um filho peralta, desobediente. Jesus, ele estava no templo, até porque ele tinha por obrigação estar no templo para, assim, sondar o terreno que ele iria encontrar 18 anos depois. O evangelho de hoje traz Maria questionando a Jesus pela sua demora. A prova que Jesus era obediente aos seus familiares, à sua mãe e ao seu pai, sobretudo a sua mãe, é que ele volta com ela para Jerusalém. Jesus, já maior de idade, segundo a lei judaica, com 12 anos, ele não cometeu nenhum disparate. Ele só apresentou a Maria a sua missão. E Jesus sabe muito bem, aqui a grande pergunta é: aonde procuramos Jesus? Jesus perdido no templo. Jesus hoje jogado à margem do caminho. Jesus hoje dependente químico. Jesus hoje desempregado. Jesus hoje mulher trans, respeitada por muitos que se dizem de direita. Jesus condenado, Jesus abandonado. E a pergunta que Jesus faz hoje: por que me procurais? Não sabeis que devo me ocupar-me das coisas do meu Pai? E quais seriam as coisas do Pai que nós devemos nos ocupar? Interessante ainda que o evangelho de hoje traz Maria perguntando: meu filho, que nos fizeste? E nós, o que fazemos com Jesus? O que nós fazemos em relação à nossa devoção, à nossa fé? Andar atrás de Jesus, procurando Jesus, envolve compartilhar e viver segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que o Imaculado Coração de Maria possa nos ajudar a amar cada vez mais o próximo, cada vez mais aqueles que às vezes nós achamos que não merecem ser amados. E aí, lembrando a novela das 9 da TV Globo, Globo para Nós Depois, quando o pastor cita pastor Júlio Lancelotti: você não combate para vencer, você combate para ser fiel. Sejamos fiéis. Eu sou Daniel Nonato.